Eu vim até o Parque da Juventude, aqui na Zona Norte de São Paulo, para contar um pouco da história desse lugar e do lugar que se estabelecia aqui, que era a Casa de Detenção de São Paulo, quem não ligou o nome à pessoa, o Presídio do Carandiru. A Casa de Detenção de São Paulo, inaugurada no dia 21 de abril de 1920, foi a maior prisão da América Latina por muito tempo. Foi construída para originalmente receber 3.000 detentos, mas o Carandiru chegou a receber mais de 8.000 albergados aqui. A história desse lugar foi marcada por um evento acontecido no dia 2 de outubro de 1992, que é lembrado até hoje como o Massacre do Carandiru, ocasião em que, oficialmente, 111 detentos foram executados por forças policiais durante uma rebelião, pelo menos é isso que se tem oficialmente. O presídio foi desativado para dar lugar a esse espaço chamado Parque da Juventude, um parque multiuso, de convívio, mas que preservou ruínas do que foi o antigo Carandiru. Eu estou caminhando sobre uma delas. Esse era um muro de divisão da casa de detenção. E esse complexo penitenciário foi tombado em 2002, como falei, pela Prefeitura de São Paulo. Já que entendeu-se à época a importância de preservar o complexo como um elemento importante para contar a história prisional, não apenas da cidade de São Paulo, não apenas do estado de São Paulo, mas do próprio país. Está explicando o motivo disso, eu vou abrir aspas para a professora e arquiteta Ana Beatriz Airosa Galvão, professora da Escola da Cidade e ex-superintendente do IPHAN, que diz que não se deve apagar a memória da dor. Se fosse isso, todos os campos de concentração teriam sido destruídos. É importante deixar as marcas dessa dor para que não se repitam atrocidades como essa na nossa história. E, obviamente, ela está falando da memória do massacre do Carandiru, como eu falei, de 1992, 2 de outubro, que resultou na execução de 111 detentos que estavam no pavilhão 9. Interessante do pavilhão 9, que era um pavilhão de réus primários, ou cumprindo pena, portanto já sentenciados, ou que ainda aguardavam julgamento. Impressionante esse lugar. Eu sou cético, mas é impossível dizer que não tem uma energia própria aqui. É um local sombrio. Mas é claro que eu não vim até o Carandiru apenas pela impactante história regular desse local e de todas as reflexões que podemos tirar dela, né? Um outro aspecto muito interessante desse local vive em dimensões sobrenaturais. E essas histórias sobrenaturais do Carandiru, elas surgem desde o tempo do funcionamento da casa de detenção. Essas histórias, embora muitas delas ainda ocorram por aqui, elas tinham também grande incidência no tempo em que a casa de detenção funcionava. E na casa de detenção, como eu falei, no Carandiru, existiam muitos relatos de vultos,
fenômenos poltergeist, vultos são vistos, né? Mas barulhos inexplicáveis, sem ação humana, portas que batem sem vento ou sem alguém ali tomando essa ação. Mas uma das histórias que eu consegui encontrar dá conta de um relato de um ex-presidiário, e ele foi testemunha dessa história, e que dá conta do seguinte: numa ocasião, os cafés foram distribuídos e foram deixados nas celas, e antes dos detentos se apropriarem das canequinhas para beber o café, alguma coisa passou de forma muito rápida, derrubando em sequência todas as canecas. Sabe aquele... Aí quando a pessoa toca o piano de uma vez, passa o dedo e toca todas as teclas assim em sequência, foi mais ou menos isso. Alguém, alguma coisa, algum espírito, sei lá, ninguém sabe explicar exatamente o que, passou, derrubando todas as canecas, lógico, assustando todo mundo, mas acima de tudo, surpreendendo quem testemunhou isso, porque não havia nenhum indício de que aquilo era uma ação humana, que era alguém desse plano que estava fazendo. Está terminando aqui o trecho do muro que remanesceu, é uma ruína ligada a essa memória. Eu vou descer para levar vocês em um outro ambiente daqui. Outra história muito marcante daqui, ainda no tempo em que o Carandiru estava de pé, foi antes de 2002, houve um programa do Gugu com uma médium chamada Socorro Leite, que era uma médium popstar super conhecida, e a produção do programa levou essa médium dentro do Carandiru, no espaço que já estava desativado, e ela teve reações muito assustadoras, assim, síncopes nervosas. Ela dizia que estava sendo acompanhada por espíritos que queriam fugir, espíritos agoniados, em dor. E outro fato interessante sobre esse programa é de que no imaginário, principalmente de nós que adoramos a teoria da conspiração, histórias de assombração, existiu uma mística de que parte do programa não tinha ido para o ar, a pedido dessa médium, já que ela teve reações muito efusivas, ela ficou muito tensa lá dentro. Quando ela entrava nas celas vazias, né? Inclusive ela entrou em celas que eram usadas até como penitência, como castigo, celas de solitária. E esse era um espaço, esse espaço que remanesceu era parecido com o que ela experimentou na gravação desse programa. Propositalmente esse local foi deixado assim. E o que, segundo consta, esses eram espaços de cárcere, onde os detentos ficavam e passavam seus dias. Esse lugar que eu estou, eu até conversei com uma segurança aqui do parque, e ela falou que é um dos lugares que aqui, mesmo depois da desativação, da demolição do presídio, ainda há relatos de aparições sobrenaturais. Muitos vultos, pessoas que passam correndo por aqui e se escondem.
esse local guarda isso, pelo menos na rotina do parque, o que é muito interessante também, porque, como eu falo, eu gosto bastante de compreender o sobrenatural dentro do contexto cotidiano, não apenas... Pô, tem um pernilongo me picando aqui. Não apenas no dogma religioso ou no terror, no horror, né? Inclusive, uma das histórias muito interessantes vividas por seguranças aqui ocorreu nesse muro que a gente acabou de atravessar. Ali, como vocês podem ver, é um muro que fazia divisa. Sinceramente, não sei se é o muro que fazia divisa com a rua, mas porque existiam vários pavilhões aqui vários pavilhões no presídio. Então não sei se esse era mais uma divisória ou era de fato um muro que dava para a rua. Mas enfim, a história dessa segurança, ela assumiu um turno da noite, ela não trabalhava normalmente à noite, e ela viu em cima do muro um homem fumando um cigarro. O parque já estava fechado a essa altura, ele fecha às 19 horas. Portanto, não devia ter ninguém aqui dentro, mas... E ela começa a chamar esse cara, pede para ele sair daqui, pede para ele se retirar do parque. Ele não se retira do parque, ao contrário, ele a ignora solenemente. E ela ficou preocupada de tentar retirá-lo sozinha, então volta até a guarita, chama o colega que dividiu o turno com ela. E primeiro ele tira um sarro dela, fala: olha, é melhor você se acostumar com isso, que aqui você vai ver muita figura humana correndo por aí, vultos inexplicáveis para a maior parte das pessoas. Mas ela foi muito assertiva, porque ela disse que viu o cara acender um cigarro. Então ele falou: bom, pelo que você está falando, deve ser alguém mesmo desse plano, fumando um cigarro. Você viu a pessoa acender um cigarro, provavelmente é desse plano. E eles vieram até aqui, de fato encontraram um homem nessa muralha fumando um cigarro. Eles sobem por onde eu subi, se deparam com essa figura masculina fumando um cigarro. De longe já vão anunciando que ele deveria sair do parque. O homem ignora novamente, solenemente, os dois. Mesmo fitando eles, eles se aproximam a ponto de estarem a uma distância que poderiam tocá-lo, segurá-lo. Quando eles chegam muito perto para tentar retirá-lo à força, ele desaparece na frente dos dois. Enfim, essas são algumas das histórias da casa de detenção do Carandiru e também que continuam ocorrendo aqui no Parque da Juventude, pertinho da Estação Carandiru, na zona norte da capital paulista. Beleza? Se você gostou, chegou até aqui, curte, compartilha nosso vídeo para fortalecer o canal do YouTube do Que Te Assombra também. Valeu, um abraço.